Olá pessoal, vim aqui fazer uma review de um livro, minha primeira review. Gosto muito da leitura dos livros de ficção e não ficção também, mas principalmente ficção. E gostaria de trazer a review de um livro. É esse livro aqui. Não sei se está ao contrário, talvez sim. L'étranger, Albert Camus. Um grande livro, recomendo a todos que leiam, de preferência no francês original. É bom fazer esse esforcinho para obter o máximo da obra, né? Bom, O Estrangeiro foi escrito em 1942 pelo argelino que morou na França por muito tempo, Albert Camus. E 1942 foi a época que as tropas nazistas ocupavam a França. Por isso, se pensou que pudesse haver uma censura ao livro, mas os agentes do regime nazista não encontraram muitos motivos pelos quais se censurar esse livro. Ainda, a história é dividida em duas partes. A primeira, antes de um certo ocorrido, do qual eu falarei mais na frente, e a segunda, depois desse mesmo ocorrido, do qual eu falarei mais à frente. Por que falar mais à frente? Porque pode ser que você considere que seja um spoiler, né? Mas eu acho que dá pra ver o vídeo sem problemas também. Bom, o livro é narrado em primeira pessoa. O narrador, personagem, é o Monsieur Meursault. Ele é um francês que mora na Argélia. Ainda, a história se passa em Argel, na Argélia. Ademais, esse livro conta com a presença de distintas figuras coadjuvantes, como por exemplo Raymond Santé, que é um vizinho do personagem principal, Meursault. Tudo indica que esse tal Raymond era um cafetão e era um sujeito perverso que batia sua namorada e tudo mais. Essa moça agredida pelo Raymond era a irmã de um certo árabe, cujo nome não é mencionado, mas que será muito importante para a história. Por causa das agressões à namorada, o Raymond é capturado pela polícia e o personagem principal, já mostrando, falarei mais à frente, mas já mostrando sua indiferença, tremenda indiferença com relação ao seu entorno, ele aceita sem problema algum testemunhar em favor do agressor. Além do Raymond, havia o Salamano, que era um outro vizinho do nosso querido Meursault, e ele perdeu a mulher. Era um senhor que perdeu a mulher falece, e aí ele adota um cachorro que era muito maltratado por ele. Ele via sendo maltratado, e em um certo dia o cachorro some e ele fica muito triste em perder o cachorro, apesar das agressões. Havia também a Marie Cardona, que era a namorada do Meursault. Eles protagonizam uma cena incrível no mar, que eu achei muito visual, muito interessante. Na cena, os dois se beijavam avidamente no oceano. Ainda, desde o primeiro momento do livro, o personagem principal demonstra sua imensa apatia com relação às coisas da vida, com relação ao seu entorno. Tudo para ele era indiferente. A primeira fase do livro é a seguinte: Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. Isso é, hoje mamãe morreu. Ou talvez ontem. Eu não sei. Ele não chega
Ele não lembra quando foi a morte da mãe. Parece indiferente a tudo. Em um dado momento na história, ocorre uma briga entre dois grupos de pessoas numa praia. De um lado, o Meursault, o Raymond, seu vizinho, e o Masson, que era um amigo do Raymond, que recebe o Meursault e o Raymond numa casa de praia. Do outro lado estavam 2 ou 3 árabes. Os dois estavam andando na mesma direção. Nesse encontro acontece uma coisa trágica. O Raymond recebe uma facada de um dos árabes. Na verdade, o rapaz que a esfaqueia é justamente o árabe do qual eu falei, que era o irmão daquela moça que se relacionava com Raymond. E finalmente chegou tal momento do qual eu falei, o divisor de águas da história, por assim dizer. Na praia, sob um sol escaldante e prestes a ter uma insolação, começou a tiros de revólver, mata esse tal árabe que estava em conflito com o seu vizinho. E para piorar, depois, em juízo, ele vem colocar a culpa no sol. Isso mesmo, no sol, por ter assassinado o árabe. O que me pareceu bastante bizarro, é claro. Houve também uma cena curiosa e bizarra. Um certo juiz de instrução, depois do assassinato e depois da captura do homicida francês, faz algumas perguntas ao assassino. O homicida francês diz que não fazia questão de qualquer advogado. Para você ver a apatia dele, a indiferença dele. E em seguida há uma cena cômica, de certo modo cômica e bizarra ao mesmo tempo, para você ter uma noção de como ele é. O personagem principal nos conta: en sortant, j'allais même lui tendre la main, mais je me suis souvenu à temps que j'avais tué un homme. Traduzindo para o português, ele contaria algo como: quando saí, ia até estender a mão para ele, mas me lembrei a tempo que havia matado um homem. Que é bastante bizarro, realmente. Ainda numa conversa com um advogado que não nomearam para ele, já que ele não fez questão de escolher nenhum advogado, nomearam um advogado para ele, e ele diz uma coisa bastante bizarra. No francês seria: je lui ai expliqué que j'avais une nature telle que mes besoins physiques dérangeaient souvent mes sentiments. Les jours où j'avais enterré maman, j'étais très fatigué et j'avais sommeil. De sorte que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Traduzindo para o português, eu expliquei a ele que eu era de uma natureza tal que minhas necessidades físicas frequentemente perturbavam meus sentimentos. No dia em que enterrei mamãe, estava muito cansado e com sono. Então, eu não percebi o que estava acontecendo. O que não deixa de ser algo muito estranho, né? No enterro da mãe, ele estava cansado, com sono, e por isso não percebeu o que estava acontecendo. A cena realmente, quando você lê, é de uma bizarrice, de uma estranheza tremenda, um absurdo. Ademais, houve uma sacada do escritor nesse livro que eu achei muito interessante, que foi justamente de contar uma história secundária, totalmente alheia à história principal. História essa de caráter, ao meu ver, muito macabro. Nela, um certo sujeito vai dormir numa pousada cuja propriedade pertencia a 2 senhoras irmãs, e o sujeito acaba sendo roubado e assassinado por essas 2 senhoras. Depois essas senhoras vão descobrir que esse sujeito era o filho de um delas e consequentemente o sobrinho da outra. Descobrindo isso, as 2 se matam. Eu não me lembro muito bem dos detalhes dessa história, entretanto. Meursault, além disso, diz na prisão que
liberdade para ele era fumar seu cigarro e fazer sexo. Era disso que ele... as únicas coisas das quais ele sentia falta, pelo visto. Ademais, os fatos dele não ter se comovido, praticamente não ter se comovido, não ter ficado triste com a morte da mãe, o fato dele ter ido assistir um filme com a namorada Marie Cardona, de comédia ainda mais, um pouco depois da morte da mãe, todos esses fatos contribuem largamente para ele ser, enfim, condenado à morte por decapitação em praça pública. Apesar de toda essa absurdidade, essa é uma leitura que eu recomendo fortemente e que nos faz refletir sobre justiça, vazios existenciais e tantas outras coisas. Recomendo também que vocês procurem a versão original em francês, que faz toda a diferença. Muito obrigado a todos.